Ou então, aí vamos deixando registrado que as informações que nós estamos compartilhando agora, elas não correspondem ao pensamento oficial da MORC. A MORC tem sido muito gentil em disponibilizar espaço para que a gente converse a respeito de temas do conhecimento místico, esotérico, espiritualista. Eu venho aqui hoje, humildemente, tentar contribuir com as discussões que já estão acontecendo ali desde o início da pandemia, aqui através dessa plataforma virtual e do canal da Rosa Cruz Amor aqui de Jundiaí. Bom, primeiro me apresentando um pouco, meu nome é Mônica, eu sou técnica em comércio exterior, sou formada em relações internacionais pela Universidade Universidade de Morumbi. Eu tenho uma especialização em negociações pela Universidade Europeia de Madrid, em Espanha. Eu sou compradora especializada em projetos de tecnologia da informação de alta complexidade. Eu atuo nessa área há mais de 10 anos. Também eu sou especialista no sistema de gestão empresarial SAP do módulo de suprimentos. Hoje eu sou Rosa Cruz de sexto grau, estudante de misticismo, esoterismo e espiritualismo desde a minha adolescência. Sou hoje também secretária do capítulo Rosa Cruz, Amor, de Jundiaí, e já havia atuado anteriormente na Aliança Espírita Evangélica, onde ministrava aulas e dirigia grupos do movimento Mocidade Espírita. Um breve resumo aí da minha persona, para que todos passem a me conhecer. Bom, vamos começar então hoje a falar sobre o pensamento unicista, a mentalidade una. Veja, o todo é mente, o universo é mental. Essa é uma frase muito famosa nos princípios herméticos, e essa premissa hermética ela nos remete à percepção de unidade que seria inerente à criação, sendo tudo um todo Deus, tudo que vemos seria uma coisa só. Mas não é isso que nós observamos com nossos sentidos. Nós verificamos um universo múltiplo, profuso, diversificado, cheio de contrastes, conflitos. Com base nesse aparente paradoxo, nós conversamos na última palestra de título Matrix sobre a aparente multiplicidade, que poderia ser nada mais do que isso, aparência. Hoje, dando continuidade a essa conversa, nós vamos falar sobre a transcendência e a supressão dessa aparente realidade, gerada pela mente fragmentada do demiurgo, baseados nas premissas da unidade, do amor, da verdade. Nós falaremos sobre as diferenças entre a mentalidade egóica, que é múltipla, dicotômica, exclusiva, e a mentalidade una, que é harmônica, integrada e pacificada. Bom, vamos lá para uma pequena recapitulação. O que é Matrix? Na última palestra nós conversamos sobre isso. A Matrix está em toda parte, é um mundo que acreditamos ser real, para que não percebamos a realidade. A verdade, perdão. O que é a verdade? Que você é um escravo. Como todo mundo, nós nascemos em um cativeiro, em uma prisão que não se pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para a nossa mente. O Caibalion vai nos falar o seguinte, sobre as aparências do universo, prestem atenção na palavra aparências, sobre as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Somos escravos dos nossos egos, escravos da nossa personalidade, pela mentira criada pelo demiurgo, no momento em que este come o pão da vergonha. Pelo menos é assim que nos ensina a Cabala, e a gente vai dar uma passadinha nesse contexto, só para que a gente consiga recapitular um pouco do que a gente conversou na última palestra e que a gente consiga mais ou menos falar a mesma. Antes do início, o que a Cabala chama de mundo infinito, haviam duas forças que permitiram a criação.
Uma força é a luz, que é o compartilhar puro, mas ela precisava de algo para o qual pudesse conceder essa beneficência, essa vontade de doar, essa doação. Ela precisava criar uma entidade cuja capacidade fosse tão vasta que pudesse receber de forma contínua, infinita, tudo aquilo que a luz tivesse para doar. Então, a luz, que é a energia infinita de doação, criou um receptor infinito. Na Cabala, chama-se essa entidade de alma original, ou recipiente original, Adam Kadmon. Se a luz é um sinal de mais, o recipiente é o de menos. É a segunda força da criação. Bom, por que os cabalistas usam a palavra recipiente, né? Da mesma forma que um copo pode conter água, cada um de nós é um receptáculo que tem capacidade de receber aquilo que o Criador tem guardado. Toda a luz, toda a energia, toda a plenitude que buscamos. O recipiente original é a alma original, que foi criado com o objetivo de receber todos os prazeres, todo o bem, todo o amor que o Criador e a luz queriam doar. Bom, então a luz seria a causa, o recipiente, o efeito. O recipiente é o efeito do desejo que a luz tem de compartilhar. Durante muito tempo, se a gente pode falar assim, claro que tudo isso é alegórico, havia harmonia. A natureza de compartilhar compartilhava, a luz doava. E a natureza de receber estava recebendo, então o recipiente obtinha. E tudo caminhava bem. Mas então mudaram as coisas e começaram os problemas no paraíso. Veja, em qualquer criação, você encontra a essência do Criador. Apesar da natureza do recipiente ser somente de receber, ao ser imbuído do amor do Criador, o recipiente também absorveu a natureza de compartilhar a luz. Isso se tornou um problema, porque o recipiente não conseguia mais simplesmente continuar a receber. Isso não trazia mais plenitude para ele. Ele teve um novo desejo, ele quis compartilhar e dar aquilo que ele estava recebendo. Porém, perceba-se que nós falamos de dois atributos, né? A luz, até ali só havia luz e recipiente. Para dar, o recipiente precisava dar para a luz. Só que a luz só doa, a luz não recebe. Ela não tinha capacidade de receber, simplesmente não conseguiria. E ao perceber que não poderia doar, o recipiente simplesmente rejeitou a recepção. E foi desse impasse que surgiu o nosso universo. O nosso universo surgiu porque o recipiente se sentiu envergonhado por receber sem dar algo em troca. Em termos cabalísticos, isso se chama de o pão da vergonha. Eu quero ter a oportunidade de poder compartilhar também. No mundo infinito, o recipiente original tinha tudo, exceto a oportunidade de realmente receber a luz que ele merecer a luz que ele recebia. Então, o que o recipiente fez? Ele se afastou da luz e resistiu a ela. Como a única intenção do Criador era agradar o recipiente, o Criador retirou a luz. Na Cabala se diz que a luz restringiu a si mesma. Ela se contraiu até formar um único ponto finito. E naquele momento houve uma escuridão tão profunda que a situação se tornou insuportável para o recipiente. Então a luz voltou com toda a força. Mas o recipiente não estava pronto. Ele não havia transformado sua própria natureza. E assim, naquele instante, ele perdeu sua plenitude original e se despedaçou, explodindo em um número infinito de fragmentos, criando dessa forma as almas da humanidade, todas as almas, criando tempo, espaço, movimento, o universo físico da forma como nós conhecemos hoje. É o quebrado vaso, se fala na Cabala. Claro que tudo isso é alegórico. Tudo aconteceu na mente, o universo mental, lembra que eu falei lá no começo? Disse que, na verdade, a alma original, o demiurgo,
ele caiu em sono profundo e ele passou a habitar o próprio sonho, a própria ilusão. E ao fazê-lo, ele também doou a luz que recebia do Criador para esse sonho, dando-lhe realidade, se relacionando com ela. É nessa ilusão que nós vivemos, pois somos partes dessa alma, fragmentos dessa mente adormecida. Assim, para cada ser humano, a vida se torna um processo de se reconectar com a luz, com a força do Criador, para que possamos recuperar nossa totalidade original. Contudo, a intenção não era simplesmente nós retornarmos ao nosso estado anterior. Este mundo foi criado para nos dar a oportunidade que não tínhamos no mundo infinito, de nos tornarmos seres que compartilham como nosso Criador, e não apenas receptores passivos. É desse contexto alegórico que cada tradição vai explicar de sua própria forma, que originaram-se conceitos como Maia, os seus véus, Sansara, o mito da caverna, mais recentemente Matrix. Bom, e como nós fugimos da Matrix? É claro que sair da Matrix, você quer destruí-la. Mas essa destruição não se alcança através da destruição do sistema capitalista, do patriarcado, dos meios de comunicação, nem da Terceira Guerra Mundial. Você precisa destruir a ilusão. Nessa ilusão, a realidade se apresenta como dual. Nessa ilusão, nossa realidade ela é múltipla. Tudo é móvel, é limitado, é condicional. Nada fica parado, tudo nasce, cresce, morre. No momento em que algo chega ao seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação, não há qualidade duradoura, fixidez, substancialidade em qualquer coisa que seja, nada é permanente, tudo se transforma. Essas são as características da ilusão. Nós podemos supor que o contrário disso seja o real. Então, o que é a realidade? O infinito, o absoluto, o eterno, o imutável. Dizemos que a ilusão está relacionada ao pensamento dual, ou egóico, e a verdade está relacionada ao pensamento não dual, ou unicista. Vamos nos aprofundar nessas divergências. O que é o pensamento do ego dual? Bom, além dele ser uma prisão, essa realidade, ela também tortura a mente. Porque ela nos faz crer separados e limitados, nascidos em um corpo, destinados a sofrer e a terminar nossa vida em morte. Este é o pensamento do ego. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada, se nega a vontade de Deus. O ego é a prova que a força é fraca e o amor é amedrontador. De que a vida é realmente morte e que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, na verdade. Ele estabelece no medo, ele se estabelece no medo. Além de todos os lugares, a parte de todas as coisas, separado de Deus. Ele pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. Não reconhece a vitória, a força, a infinitude, a plenitude de Deus. Nessa autonomia que o ego tem, ele pensa que a vontade de Deus foi destruída, o que não está presente. Sonha com castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança. Então, o ego acredita piamente na dor, no sofrimento, na maldade, no ataque, na doença, na morte. E não consegue reconhecer a verdade, que é que nada disso existe. Então, resumindo, o sistema de pensamento dualista, o egóico, ele é baseado na crença de que tudo é fragmentado, separado de tudo mais pelo tempo e espaço. Você nasceu para ser um corpo físico, que você está do lado de fora, que o que está do lado de fora de você, perdão,
não é parte sua, mas te afeta, e que, em última instância, isso vai te matar, o mundo vai te matar, seja através de suas doenças, da sua violência, dos seus ataques. Esse é o sistema da polaridade. Tudo nele tem um oposto em si mesmo. Então, eu tenho elétrons e prótons, vida, morte, guerra, paz, doença, saúde, luz, escuridão, céu e inferno. Todos os estados de polaridade são transitórios. A matéria física é entendida como uma substância básica, atravessando processos naturais de colapso e decadência, para o qual todos nós estamos inexoravelmente destinados. Gente, está tudo bem até aqui? Que eu coloquei... Tá tudo certo, muito bom. Tá tudo certo? Tudo Então ótimo. tá bom. Qualquer coisa, por favor, levantem a mão, tá? Bom, o que é a forma de pensamento unicista? Não é o contrário da dualidade, gente, é importante falar. A dualidade tem que encontrar em si próprio. É a transcendência da dualidade. É a crença que tudo está em harmonia na eternidade e tudo é perfeitamente unido. Nada está separado. A matéria física é percebida como realidade porque é percebida em fragmentos, percebe? A matéria física é real e a sua realidade é baseada apenas na percepção. A unicidade ela é imutável, porque não há nada fora dela. Portanto, não há razão para perceber a própria matéria física. Estados transitórios não são encontrados na unicidade, porque a verdade não precisa de tempo. Portanto, não precisa de transição. A percepção, o tempo e o espaço não existem na eternidade. Você vê a existência como espírito eterno. Na unicidade só existe unidade, não há nada fora dela, nada em oposição a ela. Por isso que eu disse que é a transcendência do pensamento dualista. Exemplos disso seriam vida eterna, realidade, céu, fonte, mente, criação, perfeição, Deus único, ausência de tempo, eternidade, Cristo, invulnerabilidade, impecabilidade. O sistema de pensamento da unidade não inclui a doença, porque a doença não existe na perfeição. Na unicidade também não existe morte, porque a vida eterna a exclui. A premissa básica dessa forma de pensar é a seguinte: Deus é o único poder. Portanto, nada do que é real pode ser ameaçado. E nada do que é irreal existe. E aí a gente vai pensar em como é que eu saio de um estado e eu vou para o outro. Essa transição se dá através da correção da alma. A correção da alma de que falam tantas doutrinas e tradições nada mais é do que a correção da mente. A mente com todos os seus níveis, tá, gente? Estou falando de consciente, subconsciente, consciente, superconsciente, tá? A mente corrigida consegue transcender a dualidade, apagando as crenças na dualidade, na multiplicidade, na heresia da separação. A correção não é mera doação, tá, gente? Quando a gente fala correção da alma, especialmente em alguns círculos, se fala, não, é pela caridade, é pela doação. Não é só isso, não é apenas o adestramento da ação, não é simplesmente se tornar um abnegado caridoso. Corrigir a mente é retirar dela tudo que cria a percepção da separação de Deus e não permite que a luz se manifeste na consciência. Portanto, é necessário que a mente reconheça a verdade, para além do que lhe apresentam os 5 sentidos, além das nossas percepções, pensamentos, sentimentos, reconhecendo a mentira por trás daquilo que a ilusão apresenta. É necessário, portanto, abandonar o ser e o não ser, o desejo da expansão e da repressão, a luz e a escuridão. Eu abandono todos esses contrastes. Na dualidade, o que é
é a extensão do que não é. A tese é a extensão da antítese. São extensões da própria ilusão. Somente quando a alma se eleva sobre essas contradições é que ela pode reconhecer o real e assim se corrigir. Está muito teórico. Vamos pensar em termos práticos. Veja, embora os opostos tenham uma causa comum, para que nós possamos nos livrar do conflito, nós precisamos compreender esse mesmo conflito. Bom, eu preciso abandonar esse conflito. Eu vou dar o exemplo da inveja. Ok, eu identifiquei que eu estou invejoso, eu me identifiquei o conflito e a dor que isso me causa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou correr para o oposto disso? Vou cultivar a libertação da inveja? Eu permaneço na inveja. Ela permanece em mim. Eu só fui para o outro lado deste pêndulo. Eu só levei meu pêndulo para o outro lado, mas eu não fugi da inveja. Eu preciso, ao invés disso, considerar profundamente a causa intrínseca da inveja, para me tornar percebido das várias formas em que ela se apresenta, das suas várias incitações, e é nesse entendimento que eu me liberto da inveja, sem criar o seu oposto. Esse é um exemplo, ainda que abstrato, para a correção da mente, para a percepção da unidade. Tudo que falamos até aqui é muito abstrato, porque acontece na mente. Mas perceba, a correção da alma, a fuga da Matrix, a libertação do Sansara, ele vai se dar pelo autoconhecimento, pela correção do pensamento e da mente. E conforme nós vamos nos aprofundando nesses processos de autoconhecimento e correção do pensamento, nós vamos percebendo que pode se tornar ainda mais sutil, mais abstrato. E nesse sentido até supra-racional, além do raciocínio. A verdade é que, acessando essa verdade, nós poderemos nos corrigir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde entra a verdade, desaparecem as ilusões. Elas simplesmente se desvanecem, sem deixar qualquer traço pelo qual elas podem ser lembradas. Elas não são, elas se vão, porque sem a crença não tem vida. Assim, elas desaparecem do nada, voltando ao lugar de onde elas vieram. Elas vêm do pó, e elas voltam para o pó. E só permanece a verdade. Então, eu já estou quase chegando no final, mas antes eu queria apresentar algumas afirmações da verdade, antes de finalizar com algumas indicações de leitura e com a nossa conversa, que eu gostaria de abrir para a gente conversar. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas afirmações da verdade, para que nós possamos começar a nos habituar nesses termos. E eu vou falar em primeira pessoa, para que ninguém se sinta ofendido. Tá? Então, acompanhem comigo. E se quiserem, em qualquer momento, vocês podem me interromper e a gente pode conversar. Bom, eu não sou vítima do mundo que vejo. Como eu posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito, se eu assim escolher? As minhas correntes estão soltas. Eu posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Eu posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Se o meu desejo de ficar, só ele me mantém prisioneiro aqui. E se eu quiser, eu posso desistir de todos os meus desejos e caminhar para a luz do sol. Eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo que eu preciso fazer é reconhecer isso e serei livre. Eu tenho iludido a mim mesma acreditando que é possível me aprisionar. Eu estava
amargamente equivocado nessa minha crença e não quero mais. Existe um outro modo de olhar o mundo. Porque o propósito do mundo não é aquele que eu atribuí a ele, deve haver um outro modo de olhar para ele. Eu vejo tudo de cabeça para baixo. Os meus pensamentos são os opostos da verdade. Eu vejo o mundo como uma prisão. Assim, o mundo tem de ser realmente um lugar no qual eu possa me libertar. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Isso é um tapa na cara, assim, do nosso ego. A razão disso é que eu vejo o nada. E o nada não tem significado. É necessário que eu reconheça isso para que eu possa aprender a ver. O que eu penso que vejo está tomando lugar da visão. Então, é preciso abandonar isso, compreendendo que não tem significado, para que eu possa, de fato, enxergar. Eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Como eu poderia compreender o que eu vejo se eu tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é uma projeção dos meus próprios erros de pensamento. Eu não compreendo o que vejo, porque é incompreensível. Não há sentido em tentar compreender a ilusão. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Os pensamentos dos quais eu estou ciente não significam coisa alguma, porque eu estou tentando pensar sem Deus. Eu me vejo apartado de Deus e de toda a sua criação. O que chamo de meus pensamentos não são os meus pensamentos reais. Os meus pensamentos reais são aqueles em que eu penso com Deus. Eu não estou ciente desses pensamentos porque eu tenho feito os meus próprios pensamentos para tomar lugar daqueles. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais eu estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que eles retratam também não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que o produz. A realidade não é insana. A verdade não é insana. Existe lógica, existe coerência. E eu tenho pensamentos reais, os quais eu posso acessar, se eu assim desejar. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Isso é uma outra tapa na cara. Nós pensamos que entendemos aquilo que vemos. Nós pensamos que entendemos o significado daquilo que vemos. Mas é tudo ilusão. Porque eu estou constantemente tentando justificar o que eu vejo. E a impressão daquilo que eu estou percebendo. Eu estou constantemente tentando fazer com que as coisas que eu percebo sejam verdadeiras. Constantemente me autoafirmando e afirmando essa realidade que eu percebo. Eu faço com que todas as coisas sejam as minhas inimigas, para que a minha raiva, porque eu sinto raiva por estar separado de Deus, e apesar de eu não conseguir compreender que essa raiva vem disso, dessa separação, eu quero que essa minha raiva seja justificada, para que os meus ataques à vida, a minha reação à vida, seja autorizada. Eu estou transtornado porque eu vejo algo que não existe. Veja, a verdade nunca é assustadora. A realidade, o mundo infinito, ele não é assustador. É impossível que exista algo que possa me assustar, que possa me ferir, que possa me machucar.
A realidade é perfeita paz. Quando eu estou transtornado, é sempre porque eu substituí a realidade por ilusões que eu inventei. As ilusões me transtornam porque eu tenho dado realidade a elas. E assim eu considero a realidade como uma ilusão. Nada na criação de Deus é de modo algum afetado pela minha confusão. Eu estou sempre transtornado, ou seja, por nada. Eu vi que veio alguma... Perfeito, Otávio. A interpretação é o reflexo do nosso ego sobre o exterior. Isso mesmo. Eu só vejo o passado. Essa é outra tabefe na nossa cara. Essa é uma questão neurológica. Nós discutimos isso na última palestra. Toda a nossa interpretação da realidade é baseada nas nossas vivências anteriores. Quando eu falo vivências anteriores, você pode considerar, inclusive, nas vidas anteriores. Todo o nosso inconsciente está lotado de memória, que é isso que é o karma, é a memória dessas vivências. E elas permanecem contidas no nosso interior. Então, quando eu enxergo algo agora, quando eu vejo algo agora, eu vou trazer todas essas informações passadas para tentar compreender esse momento atual. Ao fazer isso, eu condeno o mundo para o qual eu estou olhando. Eu chamo isso de visão, mas ao fazer isso, eu retenho o passado, eu trago o passado contra tudo e todos. Fazendo da minha vida minha própria inimiga, tudo ao meu redor vai contra mim. Eu vejo só os meus próprios pensamentos e a minha mente está preocupada sempre com o passado. Assim, o que eu posso ver tá como é? Ao olhar à minha volta, eu condeno o mundo para o qual eu olho. Ai, perdão. Deixa eu me achar aqui. Que coisas estão acontecendo. Eu não estou entendendo. Bom, eu não vejo nada tal como é agora. Se nada vejo tal como é agora, pode ser verdadeiramente dizer que eu não vejo nada. O passado não existe, assim como não existe futuro. Então, se eu não vejo nada agora, eu não estou vendo nada. Eu só posso ver o que é agora, só existe o agora. A escolha não está entre ver o passado ou o presente. A escolha está em meramente ver ou não ver. O que eu tenho escolhido ver me custou a visão, porque o que eu tenho escolhido ver são as minhas vivências passadas, são essas ilusões nas quais eu entrei. Os meus pensamentos são a imagem que eu tenho feito. Tudo o que eu vejo são reflexos dos meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde eu estou e o que eu sou. O fato de eu ver o mundo no qual há sofrimentos, perda e morte, me mostra que eu estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos. E não estou permitindo que os meus pensamentos reais, ou seja, os pensamentos que eu tenho junto a Deus, lancem a luz beneficente sobre o que eu estou vendo. Eu não tenho pensamentos neutros. Esse é uma outra tapa na cara. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas o pensamento não pode ser sem efeito. Da mesma forma que o mundo que eu vejo surgiu dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida que eu permita que os meus erros sejam corrigidos. Eu não vejo coisas neutras. O que eu vejo testemunha o que eu penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. O que eu olho... Alguém está falando alguma coisa? Sim, exatamente, Otávio. Mesmo que nós
Não julguemos. Ao avaliar, eu já estou fora da neutralidade. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos do que eu vejo. Eu não tenho pensamentos privados, isso é importante, talvez até fazer uma explicação a esse respeito. O pensamento, ele está acontecendo na mente de Deus, que na verdade é a mente de todos nós. Então não existe nada que é privado. Você não está pensando por si só. Seu pensamento está, toda vez que você emite um pensamento, ele vai para o éter, e ele está disponível para qualquer um que consiga captar. A sua sorte, a nossa sorte, é que a maioria das pessoas não consegue captar. Então, eu não tenho pensamentos privativos. Eu não posso ver um mundo privado. Sendo assim, como é que eu posso acreditar que eu sou separada? Tá, eu acredito que meus pensamentos criam a minha vida, né? Que o pensamento cria as condições de vida, mas como assim eu posso crer que ao pensar algo, eu não imbuo esse meu pensamento de compartilhamento? E se eu sei que isso vai ser, de certa forma, transmitido para outra pessoa, como é que eu posso não ter o controle? Assim como hoje nós usamos máscaras, sabe? Para proteção contra o Covid, porque eu não tento proteger os outros dos meus pensamentos. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu não estou sozinho em nada. Tudo que eu penso, eu digo, eu falo, eu ensino, eu faço isso a todo o universo, a toda a criação. Olha a responsabilidade que a gente tem nesse sentido. O que eu vejo é uma forma de vingança. É uma outra tapa na cara. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. Esse mundo é um retrato das minhas reações a tudo e por tudo. É qualquer coisa menos o reflexo do amor de Deus. Eles são as minhas próprias ideias, as minhas próprias reações, os próprios pensamentos de ataque e de defesa, justificativa, de proteção, que dão a origem a esse retrato que eu vejo. Os meus pensamentos amorosos são os únicos que podem me salvar dessa percepção de mundo doentia e me trazer paz. Eu não percebo os meus maiores interesses como eu posso perceber meus maiores interesses se eu não sei quem eu sou, se eu vivo por uma persona que eu entendi como eu mesmo? O que eu penso que são os meus maiores interesses apenas me ligam cada vez mais ao mundo das ilusões. Eu não sei para que serve coisa alguma. O propósito de tudo pro ego é o quê? É provar que as minhas ilusões sobre mim mesmo são reais. É com esse propósito que eu tento fazer o uso de tudo e de todas as coisas e todas as pessoas. É para isso que eu acredito que o mundo sirva. É para provar que eu tô certa. Portanto, eu não reconheço o meu propósito real, nem o propósito real de todas as coisas ao meu redor, de nada ao meu redor. O propósito que eu tenho dado ao mundo conduz a um retrato assustador sobre esse mundo. É um mundo onde eu posso pegar doença na esquina, onde eu posso ser assaltada, onde eu posso ser atropelada, sofrer um acidente de carro, onde eu posso ser despida e retirada de tudo que eu penso que eu tenho. Isso está perto da realidade? Os meus pensamentos de ataque estão atacando
a minha invulnerabilidade. Ora, se eu penso que eu vou ser morta a cada esquina, como eu posso reconhecer que eu sou invulnerável? Que é essa a realidade. Como eu posso conhecer quem eu sou se eu estou constantemente sob ataque? Vamos recapitular, né? A dor, a doença, a perda, a idade, a morte. Tudo isso me ameaça. Todas as minhas esperanças, meus desejos, meus planos, eles vão morrer à mercê de um mundo que eu não posso controlar. Só que qual que é o único poder? É o poder de Deus. Só Deus tem poder. Só Deus tem força. E eu abandono a minha própria herança divina quando eu acredito em pensamentos de ataque e de vulnerabilidade, de perda, de dor. Se eu me defendo, eu sou atacado. Quem se defenderia, a menos que pensasse que está sendo atacado? O ataque, ou que o ataque foi real e que é necessário se defender para se salvar. É nisso que está a loucura da defesa. Ela dá realidade à ilusão do ataque e depois tenta lidar com ela como se ela fosse real. Então, ela acrescenta ilusões, as ilusões, fazendo com que a correção dessa percepção seja muito mais difícil. E o engraçado é que a gente faz isso quando nós tentamos planejar o futuro, reviver o passado, organizar o presente como eu desejo. Eu opero a partir da crença em que eu tenho que me proteger do que está acontecendo ou do que pode vir a ser, porque algo ali não pode deixar de conter uma ameaça. Então tem que estar organizado, tem que estar do jeitinho que eu quero, da forma como eu desejo. Só que ao reconhecer uma ameaça, eu também reconheço a minha própria fraqueza. E ao fazer isso, eu rejeito o poder de Deus. O Otávio está falando aqui. Normalmente atacamos quando somos atacados. O problema é descobrir quem foi que atacou primeiro. Portanto, melhor a se fazer é entender o porquê fui atacado. Claro que na prática a teoria é quase impossível de ser instalada. Porém, não devemos nos esquecer disso. Perfeito. É aquilo como eu dei o exemplo da inveja. Eu percebo o ataque percebendo também a minha autorresponsabilidade. Veja, não minha culpa, mas como eu posso reagir a isso? Uma forma de reação é me defender. Outra forma de reação é buscar dentro de mim as origens daquilo que gerou aquilo que veio para mim. Porque está aqui dentro. Essa vulnerabilidade que me trouxe essa situação. Ao erradicar esse erro de percepção, eu erradico ao mesmo tempo o próprio ataque. Bom, voltando a essa última afirmação, a doença é uma defesa contra a verdade. Essa é também todo esse estudo do pensamento unicista tende a ser um pouco doloroso para mim. Mas veja, ninguém pode se curar a menos que compreenda que a doença não existe. Veja, a gente tenta achar um propósito para a doença, né? É como se a doença estivesse servindo a um propósito. Mas se a gente for tentar recapitular o que nós fomos lá atrás, nós não sabemos o propósito de nada. Nós estamos lidando com ilusões sobre ilusões. Então, nós não compreendemos o significado que a doença tem. Bom, se a doença não tem qualquer significado, ela não pode existir.
E se eu entendo isso, me cura automaticamente. É disso que os milagres se tratam. Os milagres se tratam da correção da mente. A gente acha que milagre é a movimentação da matéria, mas na verdade a matéria responde à mente. Se eu consigo corrigir minha mente, aquilo que a gente chama de milagre acontece no mundo. A doença, ela não é um acidente. Ela, como todas as defesas que o ego cria, ela é um instrumento de auto-engano. Ela existe para te fazer crer nessa realidade. Ela existe para esconder a realidade, para atacar a realidade, para modificar. É para que a verdade se torne inapta. Então, assim, como é que eu vou acreditar que a dor não existe se eu acabei de bater o meu pé na quina da cama e tá doendo? Ela é realmente, assim, a pior, eu acho, na minha pobre opinião, eu sou muito pequena, a pior das ferramentas da Matrix. Então, o objetivo de todas as defesas é impedir que as verdades sejam vistas. E a doença é uma defesa, é uma das. Bom, gente, eu já falei aqui, eu acho que uns 40 minutinhos, talvez um pouco mais. E eu gostaria de abrir aqui para a participação de vocês, fazer dúvidas, colocações. E também gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa bibliografia de hoje. Roberto, você pode falar? Eu não entendi o que você colocou aqui. Claro. Pode dar uma força para você. Tá me ouvindo? Sim. Então, tá bom. É que, segundo a Kabbalah, só existe aquilo que nós projetamos dentro da nossa mente. Tudo acontece só dentro da nossa mente. Né? Então, tudo acontece dentro da nossa individualidade. Porque uma hora nós achamos que somos atacados, hora achamos que nós não somos atacados, hora nós achamos que coisas são boas, hora nós achamos que não são boas. Então, tudo acontece dentro da nossa mente. Perfeito, foi o que a gente colocou lá no começo. Né? É a premissa hermética básica, toda mente, o universo é mental. Então, se a gente perceber que, na verdade, e até a gente vai procurar um pouco sobre neurociência, a gente fica assustado em perceber que existe provas de que a gente vê de fato que a gente pensa que a gente vê, ou que a gente toca de fato que a gente pensa que a gente toca. Em termos quânticos, né? Você vai falar, nenhuma partícula se toca. Ainda assim, a gente tem a percepção de que a gente toca nas coisas, que a gente abraça, de que a gente beija. Né? Só que tudo isso é uma interpretação da mente, nada mais do que isso. E a gente pode, sim, trabalhar a nossa mente através de práticas meditativas, através de meditação, através de gente tem tantos caminhos aí que buscam essa modificação dos padrões mentais para que a gente possa começar a enxergar a realidade. Se me permite mais uma intervenção, isso é uma questão pessoal, obviamente deve ter ideias em contrário, né? Mas esse mundo só existe porque nós acreditamos que ele existe dessa forma. Sim. Exatamente, foi o que a gente falou lá em cima também. Nós emprestamos a nossa própria divindade a essa realidade que a gente cria. Veja, a própria doença, ela é uma prova da nossa capacidade criadora e materializadora mesmo. Se nós não tivéssemos capacidade de criar, se a doença não existiria, nós seríamos como o Pai nos criou, nós seríamos perfeitos. Mas porque nós acreditamos na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, na nossa morte, na própria doença, nós criamos essa doença e nós vivemos nela. Em resumo, seria isso. Então, eu entrego o meu poder a essa ilusão que eu criei, uma vez que eu acredite nela. E eu gero as dificuldades ou mesmo as alegrias que eu vivencio nesse plano.
pelo meu próprio poder divino. A Sora fala que todos somos escravos, né? Ela faz essa afirmação aí que todos nós somos realmente escravos, já nascemos escravos, né? Do nosso ego, né? Além do nosso ego, Sora, nós, eu, você, meus fráteres aqui, a minha esposa, meu filho, além do nosso ego, nós somos escravos de algum grupo muito poderoso que a gente não saiba, porque ficou na minha mente, né? O que esse meu professor falou, esse professor de história falou, e ele corrobora o que a Sora acabou de falar agora. Aí. Além do nosso próprio ego, tem um grupo poderoso que a Sora saiba que a gente é escravo. E obrigado pela palestra, antes de mais nada, viu? Vou desligar aqui a minha. A realidade da minha percepção é o seguinte, Alexandre. Se a gente acredita que é, a gente é. Se a gente acredita que não é, a gente não é. É tudo uma questão de escolha. Veja, eu dou o exemplo de Epíteto. Epíteto era escravo mesmo, romano. E de um amo muito cruel. Um dos maiores filósofos de todos os tempos. Um dos maiores filósofos estoicos. A gente conhece o trabalho dele até hoje. Ele era escravo. Ele era escravo, de verdade. Uma vez ele foi na praça, falou que ele era livre, ele apanhou tanto. Mas a mente dele era livre, você percebe? A mente dele era livre. Então, ele não se sentia, para além disso, né? Ele não sentia apegado à matéria, aos desejos que as pessoas usualmente têm apego. Então, nesse sentido, ele era livre, inclusive, da própria matéria, do próprio corpo dele. A condição dele tanto importava, entendeu? Então, tudo se trata da sua própria percepção. Eu me considero um escravo, e veja, nós somos escravos de tantas coisas, nós somos escravos dos nossos vícios, dos nossos impulsos, dos nossos padrões mentais, nós somos escravos das nossas condições pessoais, nós somos escravos dos nossos desejos em especial. Então, a questão da liberdade está muito para além da circunstância ao redor de se tem ou não tem um grupo que queira me dominar. Ora, eu sou escrava do cigarro, eu sou escrava de uma cerveja gelada no sábado à tarde. Se eu não consigo controlar o meu próprio impulso dos meus próprios desejos, tanto importa tem alguém querendo me manipular ou não. Você percebe? A gente começa no pequeno e conforme a gente vai a Kabbalah vai chamando isso de restrição, né? O Roberto talvez possa falar um pouco melhor. Conforme eu consiga me restringir a esses impulsos, eu faço com que a luz mesmo brilhe em mim. Eu consigo fazer com que eu me torne receptáculo límpido, puro da luz divina, através das pequenas recepções, mas isso eu preciso ter vontade, preciso ter desejo, e o desejo de sair desses contrastes, inclusive. Porque, veja, ser liberto ou ser escravo, em essência, é a mesma coisa. Desculpa, falei demais. Já dizia o Osho, né? Da Sora. Sora, Mônica, obrigado, viu? Obrigado aí pela explicação. Obrigado. Já dizia Osho, né, Mônica? O Osho falava que se você ter 14 Rolls Royce estacionados na garagem e um sapato furado no pé, era a mesma coisa. É a mesma coisa. São opostos da mesma coisa. A tese e a antítese são exatamente a mesma coisa. A gente, como eu falei, precisamos transcender esses opostos, né? Através da percepção da realidade. Quando a gente consegue enxergar a tese, consegue enxergar a antítese, a causa das duas, a gente consegue sair das duas, não necessariamente tendo que fugir de um lado para o outro. Obrigada a todos vocês, mas antes da gente se despedir, eu queria apresentar algumas sugestões de leitura para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema. Eu trouxe vários, né? Mas, bom, Paramahansa Yogananda, eu acho que ele fala bastante a esse respeito. Quem tiver interesse em conhecer, ele é muito conhecido pela autobiografia de um yogi, né? Mas essa é uma obra muito legal, que é a Eterna Busca do Homem, vale a pena conhecer. Krishnamurti também fala sobre essa perspectiva unicista, e você pode, qualquer livro de Krishnamurti, você pode conseguir mais ou menos enxergar sobre essa perspectiva também. A gente vai falar
de autores modernos, bom, de clássicos primeiros, né? Primeiro. O Bhagavad Gita vai falar da perspectiva unicista, a Voz do Silêncio também, o Tao Te Ching também. De autores modernos, nós temos algumas sugestões, então, Neville Goddard, quem conhece, tem vários áudios dele disponíveis na internet. O Mikhail Naimi, Joel Goldsmith não é tão conhecido no Brasil, super recomendo, o Joel Goldsmith. Também, deixa eu ver, Eckhart Tolle, ele vai falar também essa perspectiva unicista. E uma que, infelizmente, não tem disponível em português, que aliás, tem disponível em português, mas eu não recomendo, porque a versão em inglês é bem mais interessante, bem mais complexa. A Florence Scovel Shinn, quem tiver disponibilidade em buscar o original em inglês, tem disponível em PDF. Sugiro também uma ótima leitura. Por fim, o mais importante, quem tiver interesse ainda em se propor a vivenciar isso como uma perspectiva de vida, eu recomendo muito um curso em milagres. Ele realmente é um curso, eu tenho 365 dias de exercícios para a correção da mente. Então, tem todo um livro-texto e tem os 365, que são um ano de atividades para você começar a fluir aí para novos ares mentais. Né? Lembrando que o milagre é justamente a correção, algo que em você foi corrigido, na sua mente foi corrigido. Vale muito a pena também. Também lembrando que todas as escolas iniciáticas acabam trabalhando com tudo isso que a gente está falando aqui. Através de uma metodologia, através de um plano de ensino. É importante você perceber que as coisas não acontecem do dia para a noite. E fica aqui o aviso que a gente colocou na última palestra. Nós não acordamos com simples tomar de uma pílula, né? Nós precisamos ter respeito pela nossa mente, respeito pelo nosso corpo, respeito também pela criação divina que nós somos. Tomar muito cuidado com os caminhos que nós tomamos nesse tipo de busca, até para que nós não tenhamos maiores dificuldades. O caminho de despertar é o próprio caminho da vida, é o próprio seguir vivendo. E com essa proposta, né, com esse propósito de compreensão, de abertura para a realidade, se a gente buscar caminhos e metodologias que já estão aí comprovadas, que já tem, como a Rosa Cruz, milhares de anos, a gente consegue estar amparado, ter ajuda e ter com quem compartilhar essas nossas experiências. Então, fica aí o aviso e também a recomendação para buscar ordens iniciáticas, assim como a Rosa Cruz ou qualquer uma outra, que todas acabam levando para a mesma verdade, que é a que todos nós somos um. Bom, é isso, gente. Esqueci um livro de Cabala. Cabala também é um outro caminho. Fica aí a recomendação. Bom, é isso. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada ao capítulo pela possibilidade. E eu espero que nós nos revemos em breve, numa outra oportunidade.